Olá, sejam todos bem-vindos para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Neste programa, de número 405, nós vamos comentar a questão de número 1000 de O Livro dos Espíritos. Mas antes de entrar na discussão dessa questão, eu vou chamar a nossa vinheta e, na sequência, a gente retoma o nosso bate-papo. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Meu amigo Alcir Almeida, chegamos na questão de número 1000 de O Livro dos Espíritos. Seja bem-vindo. Parabéns para você que percorreu as 1000 questões. Né? Eu não participei de toda essa jornada, mas parabéns para você que desde o programa 001 está aí nessa luta aí. E parabenizar cada um de vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Espero que vocês estejam gostando, porque ainda há pouco aqui, fora do ar, a gente estava conversando, e aí, como é que a gente vai fazer várias coisas que nós temos que fazer aí para nos encaminharmos para o final do livro, né? E eu falei para o Honório, falei, vamos caminhando, porque quando planeja muito, grande chance. Concordo contigo. Grande chance, né? Então, parabéns pela caminhada aí de 1000 questões, parabéns para a Comunhão que levou esse projeto à frente. Eu agradeço muito estar aqui. Se vocês gostaram, deem o like. Se não gostaram, deem o dislike e digam o que não gostaram para a gente poder melhorar, tá? Um forte abraço. Então vamos lá, Almeida. Na questão de número 1000, Kardec fez a seguinte pergunta: podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? É interessante. Eu já falei isso aqui outras vezes, tantas vezes, mas é incrível a metodologia utilizada pelo Kardec, né? Ele já sabia disso. Depois de 1000 questões respondidas, ele já sabia essa resposta. Mas ele queria confirmar se era aquilo mesmo que ele estava entendendo, que ele estava compreendendo. E vale para a gente também essa lógica, né, Almeida? Olha, mas, por favor. Olha, eu vou ter que comentar em cima do seu comentário, não tem como. Há momentos que não se presta muito atenção o que significa ser o codificador da doutrina, né? Porque nós não sabemos, em verdade, qual foi a ordem em que as perguntas foram feitas, em que ordem as perguntas foram respondidas. E, além do mais, nós já sabemos que quando o Kardec entrou nesse processo, já tinha mais de 300 questões que já haviam sido elaboradas antes. Aqueles cadernos que foram entregues para o Kardec, né? Sim. A gente não sabe o que havia nesses cadernos. O que havia naqueles cadernos. Enfim, quando a gente fala do codificador, ele colocou no Códex, ele colocou o grande trabalho do Kardec foi organizar o conhecimento, codificá-lo de uma maneira lógica. Porque uma coisa é nós estamos aqui batendo papo, vamos assumir um compromisso, vamos fazer 100 perguntas um para o outro, cada um faz 100 perguntas, aí você tem 200 perguntas sobre qualquer coisa. E daí? Qual é a ordem disso? Qual é a importância disso? A questão aqui é que nós teremos 1019 ao final, que estão ordenadas logicamente, né? Desde grandes perguntas genéricas e depois em assuntos específicos, cuja ordem tem uma sequência lógica, pedagógica até, né? E essa questão de ele ir fatiando, mas fatiando não como você e eu que pega uma peça de carne e com a faca faz qualquer confusão, não. Ele realmente vai fatiando de maneira a que essas perguntas nutram o nosso intelecto e que a gente possa ir colocando aquele conteúdo
de forma lógica por sobre o que veio antes, Não num são, todo lógico. não são fatias aleatórias, são Não. fatias que se Ordenadas. sobrepõem ordenadamente uma sobre a outra, né, Ordenada, Almeida? né? É uma questão, são questões intelectuais, filosóficas, de maior importância. E quando você pega isso aqui, ó, podemos nós, desde esta vida, resgatar nossas faltas? Caramba, se nós já estudamos livre-arbítrio, se nós já estudamos consciência, se nós sabemos que nós temos consciência, que nós temos livre-arbítrio, que nós temos autonomia para decidir e agir, a resposta é sim. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Agora, como nós já falamos nas semanas anteriores, há aqui, na doutrina espírita, uma questão um pouquinho diferente em relação a outras doutrinas cristãs, porque nós, espíritas, afirmamos, não basta se arrepender. Você tem que reparar. Você tem que consertar. Quando você comete um erro, não basta dizer, ai, meu senhor, pequei. Tende misericórdia de mim. Ok, errou. Agora vai lá e limpa. Ou seja, reconhecer que errou e se arrepender não significa resgatar. Não significa resgatar, não significa reparar. Exatamente. Né? Nós já falamos um bocado sobre arrependimento, expiação, que conduz ao arrependimento, e depois do arrependimento tem o processo reparador, o processo regenerador. E essa sequência mais lógica, conforme nós já dissemos, você vai encontrar lá em Céu e Inferno. Céu e Inferno, Justiça exatamente. Divina. Né? E o que é importante a gente perceber aqui? A resposta é tão longa que eu acho que é melhor a gente ir fatiando a resposta também. Vamos fazer isso então? Mas a gente poderia já começar, antes de começar a ler, deixar isso bem claro. Sim, é possível ainda nesta vida corrigir as falhas, as faltas desta vida. Reparando-as, consertando, se aperfeiçoando. Sim. Correto. E foi assim que os espíritos começaram a resposta. Sim, reparando-as. Né? Ou seja, podemos desde já resgatar nossas faltas? Sim. E eles disseram sim, reparando-as. Sim, e é interessante esse reparando-as, porque ainda está muito aberto. Isso aí pode ser reparando a tua amizade, o teu amor, o teu relacionamento com um irmão, com teu pai, com teu filho, com a tua esposa. Mas também e principalmente com você aí mesmo. Eu queria chegar. Com você mesmo. Okay. Eu estava com a língua coçando aqui, mas eu digo, eu vou esperar o Almeida terminar o comentário dele. Porque é aquela coisa, eu sei que eu sou uma pessoa que ainda tem muitas falhas, sim, eu sei que eu tenho muitas falhas. E sei que não vou conseguir corrigi-las todas antes do termo dessa encarnação. 2. O importante é começar hoje. Né? Chegar com o menor número de problemas do que eu tenho hoje. É chegar do outro lado, alguma coisa eu já consegui corrigir nessa caminhada. Esse é o importante. Alguma coisa ficou resolvido ou encaminhado para a solução. Já está bem encaminhado nesta existência. Agora as próximas tem mais coisa. Continuando. Mas não creiais resgatá-las por algumas privações pueris ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade do nada. É interessante. De nada. É interessante essa questão. Por que essa questão é colocada aqui? É do nosso conhecimento, isso aí está nos livros de história, que Constantino foi o primeiro imperador romano do Oriente. Né? Estamos falando de um imperador... aliás, agora eu falei besteira. Um imperador romano que aceitou o cristianismo. E aí tem algumas questões interessantes, né? Que mesmo ele só aceitou o batismo às vésperas da morte. Não sei se tu sabe desse detalhe. Não sabia desse detalhe, não. Ele só aceitou o batismo já às vésperas de morrer. Entendi. E é interessante porque o édito que ele escreveu não disse que todo mundo tinha que ser cristão.
Não disse. Ele disse que não se deveria mais perseguir os cristãos. Ou Os seja, o cristãos. Estado romano aceitava a religião Passou a cristã. aceitar como uma possibilidade Uhum. que os seus súditos fossem romanos. Então tem toda aquela história Que seus súditos bonita. fossem cristãos. Hã? Que seus súditos fossem cristãos. Aceitar. Isso. Né? É que você falou que fossem romanos. Oh, perdão, Foi um ato falho, eu percebi. perdão, que os seus súditos fossem cristãos. Obrigado. Isso. E é interessante porque há críticos que dizem que Constantino postergou o seu batismo, postergou uma declaração de fé, porque ele ficou numa área meio estranha, nebulosa, de que ele aceitava que as pessoas fossem cristãs, mas ele não aceitou o batismo. E havia um hábito naquela época de as pessoas só serem batizadas às vésperas de morrer para ter a garantia de que ia para o céu. Tem isso também, né? Tem. Então até lá eu quebrava o pau aqui embaixo. Faço o que deixa eu aproveitar ao máximo. Aí na hora de Quando ir, eu ver que eu tô indo, eu batizo, porque aí eu tô limpinho. Aí eu tô limpinho. Que lógica aí. E Perfeita do ponto de vista deles. há críticos que dizem que Constantino teria feito algo assim. Eu não estou afirmando isso. Não, claro. Tá? Mas, e é interessante porque tem um detalhezinho nessa resposta aqui. Eu percebi isso aí também. Né? Dando Doando depois de vossa morte, quando não mais tereis necessidade de nada. E isso não começou, porque o Constantino é século IV, né? Mas você veja que esse hábito do patrimônio, do espólio, tirar uma parte para doar para a igreja, uma parcela ou a totalidade dos bens, continuou por muitos anos. Eu não lembrava, eu não sabia desse fato do Constantino, mas que essa prática era uma prática costumeira, isso aí eu sabia, né? Que as pessoas ali, em certa idade ou diante da morte próxima, faziam uma doação grande ou razoável para a igreja para garantir essa... Isso foi até além da Idade Média. Foi. Até a Idade Moderna. Exatamente. Continuou acontecendo. Exato. E vamos lá. Idade Moderna, quando o Brasil foi descoberto, 1500, oficialmente descoberto, já era a Idade Moderna. Exatamente. E ainda tinha essas práticas. Essa prática foi Continuou. até o século XIX. Exatamente. Né? Então, esse hábito, quando a gente fala século XIX, é quando o Kardec escreveu isso aqui. É quando ainda existiam essas práticas. Ainda existiam essas práticas de doar, depois da morte, o patrimônio para a igreja. Mande-se rezar 1000 missas em favor da minha alma. Exatamente. Né? Paga tanto para os pobres para eu poder ir para o céu. E é disso, eu disso acredito, que está sendo falado aqui. aqui. Sim, é isso que os espíritos estão dizendo aqui. Ó. Isso aí não adianta de nada. Não tenta enganar o Pai Eterno que não funciona. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Continuando. Eu vou repetir a frase. Mas não creiais resgatá-las por algumas privações pueris. A gente esqueceu de comentar essas privações pueris, né? Que eu vou ficar aqui um dia inteiro sem comer para resgatar minhas faltas. No outro dia de jejum. O jejum, né? Aí amanhã eu... Tasco o pau. Tasco o pau de novo. Tasco o pau, mano, velho. Mas não creiais resgatá-las por algumas privações pueris ou doando depois de vossa morte, quando não tereis mais necessidade de nada. Deus não tem em nenhuma conta um arrependimento estéril, sempre fácil, e que não custa senão a pena de se bater no peito. A perda de um pequeno dedo trabalhando apaga mais faltas que o suplício da carne sofredora durante anos, sem outro objetivo que o bem de si mesmo. Interessante, eu só gostaria de destacar nesse trecho que é trabalhando, produzindo, Isso. realizando algo de útil, de produtivo. Para si e para outrem. Para outrem, para si moralmente, né? Para a sociedade em que você vive. Essa é a grande sacada aqui.
E aqui ele remete para a questão 726, né? Uhum. Onde os ouvintes aí depois quiserem rever lá a questão 726, certamente tem algum complemento sobre o que foi dito aqui agora. Deve ser justamente essa questão de trabalhar só em proveito de si mesmo, não é o quer ver caso. lá? Pode ser. Deixa eu ver aqui na 726 o que é que ele diz. 726. Aqui, ó. Se os sofrimentos desse mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? É os suplícios voluntários, né? Suplícios voluntários. E ele diz, os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada quando eles não fazem para o bem de outrem. Então, pegando aqui a resposta da questão 1000, ele diz aqui, a perda de um pequeno dedo trabalhando, se você perdeu o dedo trabalhando naturalmente, sofreu um acidente, tudo bem. Agora, se você corta o dedo só para dizer, ó, Senhor, eu perdi o dedo aqui e tal, isso aí não vale. Uhum. Para conseguir a aposentadoria? Para conseguir aposentadoria, né? É isso. Não funciona, não. Então, vamos lá. O mal não é reparado senão pela prática do bem. E a reparação não tem nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Olha aqui. Não, essa frase aqui é muito boa. Essa é interessante, Almeida. A reparação não tem nenhum mérito se não atingir o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Se efetivamente essa reparação não está causando, não é movida por uma transformação interna, ela não é legítima. É pueril. Ela é pueril, ela falsa. é falsa, ela é hipócrita. É aquela história do ajoelhar, né? Uhum. Senhor, Senhor, me salva. Senhor, Senhor, tem de piedade de mim. Quando o coração não está ali, nessa oração, nesse pedido. É um tema evangélico, né? E depois de quem sois vós? Não vos reconheço. Porque o reconhecimento da divindade é no nosso coração, o que a gente sente de verdadeiro. O sentimento verdadeiro, não é demonstração de... Podemos? Podemos, não é demonstração de falsa modéstia. De que lhe serve, para sua justificação, restituir depois da morte o bem mal adquirido, agora que se lhe torna inútil e que deles já se aproveitou? Ou seja, eu roubo durante a minha vida, perto da morte eu devolvo. Ou depois da morte Ou depois mesmo. da morte. Depois de eu ter usufruído uma existência inteira, quando eu não preciso mais daquilo, agora eu devolvo. Agora eu sou generoso, Agora eu sou generoso. caridoso. Agora eu vou reparar o mal que eu fiz. Que sacada os espíritos tiveram aqui. Sim, eles estão colocando à nu essa hipocrisia multimilenar. Exatamente, Almeida. De que lhe serve a privação de alguns prazeres fúteis e de algumas superfluidades, se o mal que ele fez a outro continue o mesmo? É aquela história, você roubou de alguém. Você fez o mal para aquela pessoa, você fez o mal para aquela família. 30 anos depois, 40 anos depois, você devolve o bem depois de ter usufruído por 30, 40 anos. De repente, aquela pessoa que foi roubada já se foi. Ali está o filho, o neto. O mal já está feito. Ou mesmo, Almeida, que a pessoa esteja ali para receber... Ela ficou 30, 40 anos sem aquilo que lhe era de direito. Sofreu as privações em função de não ter aquilo que lhe era de direito. Sim, né? Com certeza. É isso que está dizendo. É isso que está sendo dito. De que lhe serve, enfim, se humilhar diante de Deus, se conserva seu orgulho diante dos homens? Voltamos à questão da reforma íntima, do arrependimento verdadeiro, né? Daquilo que realmente transforma internamente o ser. E que ele tocou aqui no segundo parágrafo da resposta, né, Almeida? Quando ele diz, se não atinge o homem no seu orgulho ou nos seus interesses materiais. Sim. Né? Então, de que vale se humilhar diante a Deus se aqui dentro eu continuo orgulhoso? Se aqui dentro, Deus tenha piedade de mim, se aqui dentro, cara, quebra aí,
mas você não está realmente convencido de que você fez besteira. É. E no caso de atingi-lo diante dos bens materiais, é aquilo que nós comentávamos agora há pouco, né? Eu não fiz a reparação do mal material que eu fiz a tempo do outro usufruir o meu arrependimento, digamos assim. É aquela história, eu estou jogando com Deus. Eu estou barganhando o tempo Estou todo. barganhando, estou tentando estabelecer uma negociação. Ou seja, né? Olha, eu fiz um mal pro Almeida. Almeida, como é que eu posso te reparar? Aí Almeida diz assim, olha, você me causou um prejuízo aqui de R$1.000. Me repõe os R$1.000 e tá tudo certo. Tudo bem, mas com Deus não se faz isso. Não, tudo bem, mas eu digo assim, é para comentar essa resposta aqui. Aí eu digo assim, não, peraí, poxa vida, eu tenho que te dar R$1.000? Não, peraí. Assim não, assim eu não quero o teu perdão, não. Eu quero que você me perdoe e eu não tenha que reparar nada. Né? É o que ele diz aqui, né? Atingir no meu interesse material. Isso. Eu reparar o mal, mesmo que eu tenha que me desfazer de alguma coisa. E tu vê como ele trabalha aqui várias funções, né, Almeida? Sim. O desapego. Trabalha o desapego, trabalha o orgulho, trabalha a vaidade. Essa resposta trabalha a nossa sinceridade, a nossa hipocrisia. Né? Teve um dia desse que você estava falando um negócio. Não adianta a gente pegar o Livro dos Espíritos, a doutrina espírita. Eu posso conhecer profundamente isso. Eu posso decorar os livros. Mas se isso não me transforma o ser, se isso não muda as minhas motivações, se isso não me toca no mais íntimo e efetua uma mudança, eu não estou no caminho correto. Eu não estou me transformando. Eu não estou indo em direção ao Criador. Né? E eu não sei se eu falei, se a gente comentou isso aqui, mas eu lembro que em algumas palestras eu tenho falado isso, eu tenho batido nessa tecla, né? Porque a gente vê pessoas, né, querendo estudar, me indica um livro, eu quero ler isso, eu quero ler aquilo, tal, e vai. E isso fica na minha cabeça, caramba, será que a pessoa está sabendo exatamente qual é o objetivo de tudo isso? Né? Será que está valorizando a meta em detrimento do objetivo? O Almeida riu, porque isso foi uma discussão agora há pouco que a gente estava tendo aqui. Mas não é, será que a pessoa não está valorizando a meta em detrimento do objetivo? Do propósito. Do propósito, né, Almeida? Uhum. Então, essa questão 1000, rapaz, ela é emblemática. É aquela história, ela começa assim meio parece sem grandes comprometimentos, né? Podemos resgatar em vida as nossas faltas? Sim, claro. Podia parar aí, ponto final. Podia parar aí, mas pera um pouquinho. Mas o que significa corrigir as faltas? Porque se eu falhei, há um motivo para eu ter falhado. Qual é a causa que conduziu-me a falhar? Se eu não ataquei a causa, não adianta eu tentar trabalhar na consequência. Exatamente. Tem que ter havido uma transformação interior. Tem que ter algo que mudou no meu ser para eu alcançar efetivamente a remissão das faltas. Exatamente. E isso que você falou agora é tema corrente quando a gente aborda a questão do processo obsessivo, por exemplo. Sim. Né? Se você não resolve a causa, meu amigo, você tira um obsessor, vem outro, tira um obsessor, vem outro. A causa mantém. Aliás, isso que você falou aí está lá no Evangelho, né? Está no Evangelho, exatamente. Está no Evangelho. Eis que alguém encontra, a sua casa está toda bagunçada, tem lá 4 espíritos sujos, alguém vem, limpa, tira aquele espírito sujo, deixa a tua casa arrumadinha, limpinha. Mas se você não cuida da casa, deixa a casa vazia, sem guarda, um espírito sujo vem e vê aquela casa limpinha, arrumada, organizada, ele vem e traz mais 10. E onde tinha 4, agora tem 11. Limpinha, organizada do ponto de vista dele, né? Eu estou te chamando essa atenção
Porque alguém pode dizer assim, então quer dizer que eu não posso limpar minha casa, eu não posso organizar minha casa? Deve limpar, deve organizar e deve guardar. E tomar conta dela, para que ninguém se aposse. Sim. Né? Sim. Zelar por aquilo. E zelar, claro que a gente está usando uma metáfora que o Evangelho também utilizou. Neste momento não estamos falando de propriedade física. Exatamente. Manter limpa e organizada é bem cuidada do ponto de vista espiritual. Porque você pode manter a sua casa limpinha do ponto de vista físico e o ambiente, a egrégora que se faz sobre aquele ambiente fisicamente limpo é completamente sujo. Sim. Né? É disso que a gente está falando, para deixar bem, com certeza, bem claro, né, Almeida? Uhum. Meu amigo, a questão 1000, repito, emblemática, deve ser lida, relida por vocês, comentem com alguém de suas relações sobre a pergunta e mais especificamente sobre as respostas que o Kardec obteve, para que a gente possa tirar o máximo de ensinamento propriamente dito, ensinamento que faça com que a gente mude alguma coisa em nós, tendo em vista o atingimento desse resultado que a questão nos traz, que é do resgate das nossas faltas ainda nesta encarnação. Almeida, o nosso tempo esgotou-se. Suas palavras finais. Gente, muito obrigado pela companhia de vocês. Mais uma vez, espero que tenham gostado. Se não gostaram, digam que não gostaram, para que a gente possa conversar até com maior profundidade, tá bom? Lembrando, esse aqui é para conversar sobre esse programa, é para conversar sobre Livro dos Espíritos em nossa vida. O que esse texto traz para mim, traz para você e que a gente tem que cuidar para se melhorar, para se aperfeiçoar, para progredir, para efetivamente encontrarmos uma forma de viver em comunhão com o Pai. Forte abraço a todos. Até o próximo programa.